Essa série que eu trago para vocês hoje nasceu do meu coração semanas atrás. E eu recebi uma palavra de Deus enquanto lia Juízes e outros livros também da palavra, que me deixou intrigado. E eu vi pontos de conexão entre eles, entre alguns textos. E resolvi, sim, trazer para vocês algo novo. E surgiu uma palavra para mim. Essa palavra, talvez não do seu cotidiano, não do meu, certo? Mas ela é bem ampla e utilizada. E eu quero trazer uma ideia dessa palavra que vai permear esses próximos 3 sábados que eu estarei trabalhando com vocês. Que é essa palavra, paralaxe. Quem já ouviu falar dessa palavra? Levante a mão. 1, 2, 3, 3 pessoas. Quer dizer, é uma palavra um pouco atípica realmente. E a ideia dessa palavra, originalmente ela traz, quando você, por exemplo, faz um exercício simples. Pega o teu polegar e aproxima bem do seu nariz. Faz esse exercício. Aproxima, olha para ele, aí fecha um olho e abre o outro, né? E vice-versa. Você percebe que o seu polegar muda de posição? Na verdade, ele não mudou de posição. Quem mudou foi a sua visão. A sua visão foi deslocada. E essa ideia, matemáticos, pode passar? Matemáticos usaram esse termo, né? O que é paralaxe? Matemáticos usaram isso para trabalhar a questão do universo e fazer cálculos, né? Por exemplo, visualizando um ponto aqui no Brasil, olhando para a Lua e olhando para outra estrela, e em outro lugar, lá no Rio Grande do Sul, né? Brasil, Nordeste, Brasil, Rio Grande do Sul, e calculando distâncias, trabalhando essa ideia e toda uma matemática bem elaborada, que não dominamos essa matemática normalmente, mas trazia clareza sobre aquele trajeto. Um outro efeito, pode passar, é esse efeito paralaxe, é uma ideia também colocada hoje para a mídia, para alguns sites, que você muda. Eu não sei se você já viu uma foto no Facebook, tem uma foto agora, que a pessoa muda, quando você vai arrastando, vai passando, a pessoa vai mudando de posição também. Alguém já viu isso nas redes sociais? Esse é o chamado efeito paralaxe. Qual é a ideia? A ideia é mudar a visão, mudar o fundo. É como se você estivesse aqui e nesse caminho, nesse trajeto, você visse apenas algo bem retilíneo. Mas naquela ideia de você vir um pouco para o lado e observar o todo, sabe? Como se fosse possível você sair de você mesmo e observar aquele caminho que você está fazendo. E ir um pouco mais para frente e olhar, eu acho que isso não vai dar certo, ou algo nesse sentido. Pode dizer comigo? 1, 2, 3, paralaxe, vamos lá? 1, 2, 3, paralaxe. Pode passar. Pode passar mais um. Qual a ideia, então, de paralaxe que nos interessa para essa série? Pastor, está complicando, hein? Pegou um termo bem complicadinho. Não, é só essa ideia. Pode passar. Eu quero que você pense em mudar o seu ponto de visão. Mudar. Talvez você enxerga a vida e está vivendo a vida só de um ângulo. E você não para analisar o ângulo e o caminho que você tem percorrido. E eu quero que você se dê o luxo de, nesses 3 sábados, deslocar seu ponto de visão e fazer pode passar? Uma autoavaliação
da vida que você tem trilhado, do caminho que você tem e essa trajetória que você tem trabalhado. Então, quando eu falar em paralaxe, você vai pensar em quê? Em mudar o foco, mudar o ponto de visão, fazendo essa sua autoavaliação. Todos entenderam? E hoje, eu quero trazer, cada sábado eu vou fazer isso, eu vou trazer a história de alguém. Nesse paralaxe número 1, que é o de hoje, eu quero trazer a história de um homem chamado Sansão. É isso mesmo. E aí essa minha imagem aí do Sansão, certo? Tem uma história com um leão, tem uma história de um homem forte. Quando você, não sei se você já leu o livro de Juízes, eu não sei se você já viu o filme Sansão e Dalila, eu não sei se uma das versões, que tem 3, 4, 5 versões desse filme, e sempre não sai exatamente, né, como a Bíblia escreveu, a Bíblia retratou. Eu sugiro que você leia Juízes capítulo 13 até o 16, e você vai ter uma visão mais profunda, a visão real dessa história, desse homem. E olhe bem para mim, essa é a minha visão. A imagem que vem na minha mente de um homem, quando eu leio aquela história, mas um homem que tem tanto para nos ensinar, tanto. Eu não sei também se você já mergulhou profundamente nesse texto. Há muitas coisas, escute o que eu vou dizer, eu poderia passar um mês aqui, de tantos detalhes belos, que Deus nos comunica, só na história desse homem. Mas claro, eu não vou fazer, porque para muitos não interessa tanto detalhe. O que eu quero pegar é a essência da história de um homem, e olhe para mim, uma verdadeira tragédia. A história desse homem tinha tudo para ser a história mais fantástica que um ser de Deus poderia desfrutar, mas que pelos seus erros pôs os pés pelas mãos, como dizemos, e a sua vida termina em uma tragédia. Alguns estudiosos, inclusive, puseram em dúvida se Sansão, de fato, você iria encontrá-lo, por exemplo, lá no céu. De tantos erros que cometeu e de tantas coisas que foram marcantes na vida dele e num fim tão trágico. Mas eu quero lembrá-los que Hebreus capítulo 11 fala do rol de homens de fé. Homens que tiveram fé, que foram exemplos para nós. E olha, não são homens perfeitos, nenhum deles. Mas homens de fé, que com os seus acertos e os seus erros, entraram numa galeria que a Bíblia inspirada, a Bíblia, palavra de Deus inspirada para mim e para você, traz em Hebreus capítulo 11, o nome de Sansão. Então, se você tinha dúvida, você vai encontrar Sansão. Mas talvez como um pai que olhasse para um filho e olhasse para a sua própria história. Se a gente pudesse conversar com Sansão, ele aqui hoje, presente conosco, ele iria dizer: eu me arrependi de muitas coisas que eu fiz. Não percorra alguns caminhos que percorri. E eu quero dizer que nem sempre foi assim na vida dele. Quero ler só um texto da palavra com vocês, porque os detalhes vocês vão ler na sua Bíblia em casa. Diz assim, Juízes capítulo 13, vou ler apenas os primeiros versos e eu vou contar essa história
e trazer algumas aplicações para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Amém? Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, ele os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Veja, esse é o background, esse é o momento de vida do povo de Israel. O povo de Israel se desviou. Isso não era um privilégio de um homem, era um povo que estava longe de Deus. E Deus pesou a mão, como dizemos. Deus permitiu que um povo chamado filisteus estivesse dominando Israel por 40 anos. Para que nesse domínio, nesse sofrimento, eles pudessem se lembrar de Deus. Para que Deus trabalhasse algumas coisas na vida deles. E esse é o momento de Israel. Havia um homem em Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Manoá é o pai de Sansão. Sua mulher era estéril, então um casal que não tinha filhos. Veja que sofrimento. Não sei quanto tempo tentando ter filhos e não tinha inseminação como hoje tem, mas um casal que vivia num lugar, em um povo que sofria a aflição do domínio filisteu, e um casal que era estéril, que não seguia sua linhagem, algo tão importante para um judeu, algo tão importante para o povo hebreu, que via como próspero aquele que tinha muitos filhos. E apareceu o anjo do Senhor a esta mulher, e lhe disse: eis que és estéril, e nunca tiveste filho, porém conceberás, e darás à luz um filho. E aquele anjo trouxe uma mensagem. Veja um paralelo com Jesus, que também viria de uma operação de Deus. Pode passar? Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Essa foi uma palavra para a mulher. Ou seja, desde o ventre de sua mãe, aquele homem que nasceria, Sansão, ele teria um voto com Deus. O voto que começou com seus pais. E o voto do Nazireu, vamos ler um pouco mais. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Veja que coisa tremenda. Era alguém que Deus estava separando já antes mesmo de nascer. Antes de nascer, Sansão, que significa o pequeno sol, que traria essa luz para um povo em trevas, esse paralelo com Jesus, que também foi o mesmo, uma profecia dizia isso de Jesus, disse isso. E Sansão, para um povo que estava em um domínio inimigo, seria aquele homem que começaria uma obra a livrar Israel daquele povo filisteu. E esse voto era nazireu. Nazireu não poderia 3 coisas. Poderia todo o restante, mas seguiria como consagração a Deus. Ele se privaria de qualquer bebida forte, sobretudo que fosse da videira, que fosse da uva, não beberia vinho. O outro voto seria, que é o mesmo voto, mas a outra parte do voto, seria não cortar o seu cabelo, não ter essa ideia, e sempre o cabelo crescendo, ele lembrar que ele era consagrado, separado a Deus. E o terceiro seria não tocar em nada imundo, considerado para a religião, nada que fosse morto, nem um cadáver, nenhuma comida imunda, nada que fosse considerado não santo, que fosse imundo para aquele povo. Então 3 coisas. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda,
porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até ao dia de sua morte. Veja, essa palavra foi uma palavra de Deus para aquele casal. Porque depois, na história que segue, você vai perceber que ele também conversa com o marido, com o Manoá, o pai de Sansão. E a história segue muito linda. É um povo que Deus está preocupado, que Deus quer livrar o povo, mas o povo que está em pecado. E aí Deus começa a livrar, já desde o ventre da mãe, separando o homem, para mostrar algo, para nos mostrar que Deus tem princípios, e Deus quer trazer livramento, quer usar pessoas, homens, como instrumento deles, mas há um preço a ser pago. Pessoas que precisam ser consagradas, pessoas que precisam se abster de algumas coisas, não necessariamente essas 3 que foram colocadas, que são símbolos, claro, mas de toda uma história bíblica que nós temos visto, se abster do pecado, se separar para Deus, ser consagrado a Deus. No caso do nazireu eram essas 3 coisas, mas Deus tem nos pedido isso a todo o povo, ser consagrado a Ele. Pois bem, pode passar mais um? O que o Paralaxe de Sansão nos mostra? Eu separei 3 coisas. 3 coisas para você gravar. Primeiro, 2 coisas que são positivas na história de Sansão, que eu quero trazer. A primeira, Sansão trouxe muitas coisas boas. E veja, antes mesmo de nascer, Sansão traz um leque de coisas que vão acontecendo. Pode passar mais uma imagem. Por exemplo, Sansão, mais uma, Sansão tem a consagração e diligência dos pais. Nós vamos ver que os pais têm um encontro com Deus. Os pais se consagram a Deus, têm temor restaurado a Deus. Tem um momento que Manoá diz: meu Deus, será que vamos morrer? Porque nós vimos Deus. Então, é um momento que foi a ocasião de Sansão que trouxe isso. Sansão também trouxe alegria numa casa onde não tinha fertilidade. Ele trouxe a alegria de um bebê em casa, alegria. E eu fico pensando, Sansão, a sua história nos ensina. Quando você chega em um lugar, o que você tem levado? Será que você, quando chegou na sua família, ou chega hoje na sua família, você traz o quê? Você traz fertilidade, suas conversas são produtivas, a sua vida produz algo na sua casa, nos seus amigos, na sua história. A sua história é uma história de alegria para as outras pessoas. Sabe, eu fico pensando, há muitas pessoas amargas, há muitas pessoas que se escondem, têm traumas de infância, têm complexos, há pessoas que são, de fato, pessoas tristes, e a pessoa só dá o que tem. Porque pessoas que não encontraram ainda a felicidade em Deus, a realização plena, e de se encontrar e de perceber que Deus criou você único, única, que Deus tem uma história de vida para você. E aí essas pessoas, aonde passam, às vezes não levam alegria, levam amargura. Eu vi o relato de uma menina, uma jovem, que ela disse para alguém assim, e eu sei de detalhes disso, e essa é uma história que se repete. Essa jovem disse assim: eu não vou mais àquele grupo, porque eu não sinto o amor das pessoas. Eu não sinto o amor das pessoas. E eu fico pensando, por que isso acontece? E eu conheço bem a história daquela jovem, e eu sei que no caso dela, é porque ela é uma pessoa altamente amarga.
uma pessoa altamente cheia de dificuldade, bronqueira, discute com todo mundo, ironiza com as pessoas, é alguém que se acha superior. Quem é que vai querer ficar junto dessa pessoa? Me diga mesmo. E aí às vezes a pessoa joga a culpa para os outros não me amam. Não me amam? Você tem sido essa pessoa? O quanto você precisa ainda se colocar diante de Deus, ser curado, abrir seu coração para ser curado e exercer isso. Não é à toa que as pessoas te odeiam. Não é à toa que as pessoas te excluem. Não é à toa que isso aconteça com uma ou outra pessoa, não é à toa. Porque as pessoas que são, de fato, curadas por Deus, que buscam ser bênção na vida do outro, que sorriem para a vida, que tratam bem as pessoas, os outros vão querer estar junto. Reflita, sabe o paralaxe? Você está aqui, ó, às vezes seguindo, é assim mesmo, eu sou assim, quem quiser que goste de mim, tem 2 que andam comigo, até enjoarem, né? E aí, faça o paralaxe, faça isso aqui, ó. Espera aí, eu tenho que ser essa menina amarga mesmo, é? Eu tenho que ser essa pessoa que não traz nada legal para os outros. Eu sei de uma história, escute bem, essa pessoa me achou recentemente no Instagram, e eu me lembrei dessa pessoa. É um amigo, Patrícia conheceu, um amigo de infância. Esse cara era o terror, escute bem essa história, é muito importante você escutar. Esse cara era o terror onde chegava. Ninguém suportava a vida dele, ninguém suportava estar junto. Tinha pessoas que diziam, vixe, olha quem chegou. Porque é uma pessoa que queria ser amada, mas não sabia. Então ela brigava com todo mundo. Ela encontrava encrenca, ela fazia questão de ser o centro das atenções, estava chamando a atenção, mas da maneira errada. E aí, alguém chamou essa criatura, que eu até hoje eu não sei quem foi. Chamou essa criatura, mostrou isso para ela. Você é uma pessoa fantástica, e você é novo ainda. Você pode mudar, você tem muitas qualidades, agora você estraga tudo. Essa sua maneira de se acabar com relacionamentos, com as pessoas, mude isso. Faça uma nova história na sua vida, seja uma pessoa agradável. Seja agradável com as pessoas, onde você passe. E essa pessoa mudou. E dentro de pouco tempo, era a pessoa que todo mundo queria estar junto. Isso me marcou profundamente, porque para mim foi um grande ensinamento, que a gente pode mudar, que a gente pode mudar a maneira de ser e abençoar a vida das pessoas. Pode passar. Você tem trazido coisas boas? Essa é uma pergunta que o paralaxe de Sansão, ó, a saída, nos faz olhar para a nossa história e saber se a gente se iguala com Sansão nisso. A segunda coisa, Sansão era uma bênção. O texto diz, sabe, pode passar, era uma bênção em várias coisas. Olha, selecionei 3 momentos que Sansão foi usado por Deus, era uma bênção. A bênção é de ser usado por Deus, de ser alguém que fez a diferença ali. E olha que interessante, esse texto diz que depois teve esta mulher um filho a quem pôs o nome de Sansão, o menino cresceu e o Senhor o abençoou. O abençoou. O Espírito do Senhor, olhe mesmo, o Espírito do Senhor começou a usá-lo. Você é uma pessoa que é uma bênção? Eu botei o leão aí porque você sabe, quem já viu a história de Sansão, sabe que houve um momento que ele foi tão usado que a força tomou conta dele. Era a presença de Deus trazendo uma força sobrenatural naquele homem. E o texto fala, na sequência,
Juízes 14, que um leão novo, você sabe o que é um leão novo? Aquele leão na flor da idade, com toda a ferocidade dele, pronto para caçar, um leão se encontra. E eu vi vez ou outra eu vejo National Geographic. Recentemente eu vi, e eu vi a cena de um leão atacando. Gente, é algo terrível. Também vi um domador de circo sendo atacado, ele morreu. Me mandaram essa imagem, e coisa que eu nem queria ver, mas terminei vendo, porque eu não acreditei que ia acontecer isso mesmo. Mas como é algo marcante. Qualquer um de nós correria, não sei o que faria. E aquele homem rasga. O texto diz que ele rasga o leão como se fosse um cabrito. Força. Eu e você, da mesma maneira, podemos ser usados por Deus para trazer coisas impressionantes na história da nossa vida. Para fazer algo sobrenatural, porque estaremos sendo usados por Deus. Você é uma bênção? Quando você faz isso aqui, ó, o Parallax. Você olha a sua vida, há momentos que você foi essa coragem, essa força que fez a diferença na história. 3 vezes a Bíblia diz nesse texto, seguindo em Juízes 14, pode passar mais um, que houve um momento que o Sansão, ele mata 30 homens. 30 homens. Ele vai em Asquelon, uma das cidades da faixa de Gaza, e ele mata 30 homens. Pega suas vestes e entrega para 30 outros homens. O Espírito do Senhor toma conta dele. Pode passar mais um. Em outro momento, ele também, e já na sua trajetória de queda, ele é preso. E o texto diz que ele quebra as amarras de cordas novas. Para dizer que as cordas eram novas, não era qualquer coisa não. O poder do Espírito Santo fazendo você conquistar coisas novas. Quebrar grilhões. Você tem sido essa bênção de Deus para quebrar as amarras da sua vida. Naquela história, esse simbolismo de Juízes, porque o Antigo Testamento traz muitos símbolos. O poder do Espírito vem sobre Sansão e ele quebra o que lhe prende. Você tem conseguido se libertar pelo poder do Espírito Santo, se libertar do que lhe prende? Você é uma bênção. A bênção de Deus está sobre você. Faça essa avaliação. Olhe a sua história e veja. Obrigado aqui. Vou dar um gole e você já vai ter. Pode passar. E a terceira coisa, que talvez seja a que mais nos ensina, é que Sansão fez más escolhas. Sansão, ele tinha toda essa história. Você imagine um homem crescer, sendo cheio do Espírito Santo. A história dele, ser um homem consagrado a Deus, desde o ventre. Você já parou para perceber isso? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, e o cabelo crescendo, e sendo consagrado a Deus, e os pais com cuidado, 6, 7, 8, 10, 11, adolescência, consagrado a Deus, e vai crescendo, chega na juventude, consagrado a Deus,
E o Espírito Santo começa a usar esse homem, faz prodígios através dele, homem consagrado a Deus. Até que, esse é o problema. Às vezes a gente tem esse até que na nossa vida. Até que Sansão decide olhar num foco terreno. Esquecer daquilo que o consagrava. Esquecer aquilo que o diferenciava dos outros homens. Aquilo que fazia ele agradar a Deus. E começa uma queda em Sansão. A primeira história de Sansão, que ele apertou essa liberação para começar a fazer más escolhas. Pode passar. Foi a história da vida amorosa de Sansão. O texto diz, e nós não temos tempo para ver esses detalhes, mas era proibido ao povo hebreu se misturar e ter relacionamento com o povo filisteu. Olha, o povo filisteu era o inimigo. Na verdade, qualquer estrangeiro, mas o povo filisteu era o inimigo de Israel. E Sansão desce a Tímina, uma cidade, e encontra uma mulher formosa. E fica enlouquecido. É isso que dá visitar lugares que você não deveria estar. E Sansão se enamora dessa mulher e diz aos pais: essa é a que eu quero casar. E Sansão vai obstinadamente, porque os pais dizem: você não deve fazer isso. Os pais dizem, o texto mostra isso, você pode ler. E Sansão insiste, diz: é de lá, é com esta que eu quero. Já na sua lua de mel, a mulher já tem mais patriotismo do que amor por ele. E a primeira grande enrascada da vida de Sansão. No caminho, e o texto diz que no caminho ele encontra esse leão. Lembra da história do leão? É quando ele está indo para o casamento. Indo encontrar a moça, acertar na verdade o casamento. E em sua volta, o leão já está como um cadáver. E há mel. Há abelhas e um favo de mel no leão. As abelhas escolheram aquela região. O que chama a atenção de Sansão, e Sansão vai e pega o mel. Toca no leão morto. E é o primeiro erro de Sansão. É a primeira, como podemos chamar, vou usar esse termo agora, desconsagração de Sansão. O primeiro momento onde Sansão atravessa um limiar que não deveria e vai tocar em algo imundo. Imundo. Essa é uma representação. Essa é uma representação que o mundo tem para mim e para você hoje. O que é tocar o imundo? É desbravar para pecar. É entrar numa região onde você não deveria estar para pecar. É você encontrar o favo de mel na imundície. O pecado é isso. O pecado é quando você encontra o prazer em algo imundo. E essa é a primeira queda de Sansão. Só que não fica aí. Sansão continua e na sua festa de casamento, Sansão dá outro passo. Se ele começa a desconsagrar tocando o imundo, o pecado, o que ele não poderia, se desconsagrando. O segundo momento, Sansão faz um banquete para 30 moços. E o texto bíblico diz que lá era como os moços filisteus celebravam. Ou seja, muito vinho, muita bebida forte. E é a segunda queda de Sansão. Participa
do que ele não podia. Com isso eu não quero que você entenda que tomar um vinho, por exemplo, seja necessariamente pecado. Paulo diz a Timóteo em determinado momento que ele deve tomar o vinho para a questão do estômago dele, os problemas de estômago. Você já leu isso na Bíblia? Né? Mas o que eu quero focar é que Sansão não podia. Sansão não podia nem tocar algo impuro, imundo, uma coisa morta, um cadáver. Como também Sansão não podia beber bebida forte. Era um voto a Deus, o voto do Nazireu. E ele quebra esse protocolo de novo. E é a segunda queda de Sansão. E a história amorosa de Sansão é triste, porque ao 7º dia, para resumir, a mulher o decepciona. E ele vai embora. Ele vai embora e deixa a mulher. E o pai da mulher, um pai filisteu, entende, ou pelo menos disse assim no texto, que ele havia desprezado a mulher e dá para o padrinho dele de casamento. Então a primeira mulher de Sansão, ela é dada para outro homem. E pior, quando Sansão descobre tudo, vai queimar, que era o segundo, vamos dizer assim, o segundo momento de Sansão, muito complicado, que é isso, essa ideia de você não perceber o precipício, você não perceber como você pode se afundar nas decisões tomadas precipitadamente. Sansão nem raciocinava quando ficava furioso. A Bíblia diz que ele era vingativo. Vingativo, o texto bíblico diz isso. E ele ficou obstinado e foi matar, queimar cereais, queimar todas as plantações dos filisteus. Pegou as raposas, botou tocha e muita coisa. Fez um estrago. Depois matou muitos filisteus. Mais de 1000 com uma queixada de jumento, é o texto bíblico. Pega o auxílio ali, uma arma, um osso e mata. Depois se esconde em uma caverna. E a história de Sansão é essa repetição de erros, más escolhas. Primeiro a vida amorosa, depois decisões precipitadas, depois um histórico de sucessivos erros por seu não raciocínio. Você é precipitado, você é alguém obstinado e vingativo. Esse não era o propósito de Deus para Sansão, muito embora os filisteus eram um inimigo de Israel e Deus iria livrar Israel da mão dos filisteus através de Sansão, começar esse livramento. Sansão, depois do casamento, se deita com uma prostituta. É vida amorosa tumultuada. Sansão vai para uma terceira mulher. E Sansão casa finalmente com Dalila, é sua terceira mulher. Pelo menos que a Bíblia relatou. E aí, é mais um erro de Sansão. Não o fato da mulher em si, mas de confiar no inimigo. Isso é mais uma sombra para nós. Sansão casa com o inimigo. Você dá para entender isso? Eu quero que você traga para a sua vida. Às vezes, nós tomamos para a nossa vida coisas que não são de Deus. Isso é casar com o inimigo. Isso é trazer a maldição para dentro da sua vida. É trazer um caminho de morte para você. São más escolhas. Escolhas que poderiam ser diferentes. Uma vida consagrada a Deus. Mas que você decide. E esse é o quarto erro de Sansão. Ele confia sua vida ao inimigo. Sabe o que é que Dalila diz? Juízes 16,
verso 17 e 18. E descobriu-lhe todo o seu coração. E disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu. Sansão abre a última coisa que o fazia consagrado a Deus, diferente dos outros. Ele entrega essa informação para uma pessoa que não era confiável. Abriu o coração para o inimigo, se entregou, e isso custou-lhe a vida. E, para resumir, Sansão é preso, Sansão é cortado o cabelo dele enquanto ele dorme, e assim ele perde suas forças, nessa simbologia para nós, que quando o homem começa a cair, fazendo más escolhas, e não se consagrando a Deus, mas caindo, uma hora, o Espírito Santo vai tirar a força, e vai ser a sua ruína, a ruína e uma queda feia, que custou a vida dele. Você sabe que a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem direito, mas o final dele é caminho de morte. Caminho de morte. Sabe, há um feixe de luz no final da história de Sansão. E eu quero concluir com isso. Sansão é colocado num calabouço, e a Bíblia diz que ele é preso em um moinho para trabalhar com trabalhos forçados, e ele perde sua visão. Os olhos dele são arrancados. Olha que tristeza. Mas isso é apenas a representação também para mim e para você, que Sansão perdeu o foco. Perdeu o foco em Deus. Sabe? Perdeu o foco e ficou preso nas suas próprias armadilhas. E ele está lá em um moinho. Mas o feixe de luz que nos diz que ainda há uma esperança é o que está no texto. Eu acho isso, como Deus é lindo, porque a Bíblia faz questão de dizer que quando ele é preso, Juízes capítulo 16, verso 21 e 22, então os filisteus o pegaram e arrancaram-lhe os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e girava ele um moinho no cárcere, mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. O cabelo de sua cabeça começou a crescer. Sabe o que isso significa para mim e para você? Que Deus nos dá segundas chances. As consequências estão lá, ele continuou preso. Mas Deus nos permite em todo tempo de vida, se você está respirando hoje, Deus permite que você tome a direção contrária e volte o caminho da consagração a Deus. Seu cabelo pode crescer de novo, o seu voto pode ser feito, você pode voltar um caminho que você caiu, você pode voltar. E a sua história vai ser diferente. E algo trágico acontece. Mas a história de Sansão termina. Pode botar na imagem lá de Sansão. Isso. A história de Sansão termina com algo que ele é levado para um grande salão, um enorme salão fechado, que cabia mais de 3.000 pessoas. Imagine que coisa gigante, naquela época. E Sansão, a Bíblia diz, registra, que ele clama a Deus. E ele clama a Deus porque a vida de Sansão tinha um propósito. Qual era? Libertar Israel dos filisteus.
E o cabelo de Sansão vai crescendo para dizer, é a segunda chance de Deus. E no fim da vida, Sansão clama. E Deus responde, dizendo, eu vou dar a força a você novamente. E você vai cumprir o meu propósito, Sansão. Libertar o povo. E Sansão é colocado, é chamado, tirado daquele calabouço, daquele moinho cego. E é colocado de volta nesse lugar, com 3.000 pessoas aproximadamente. E ele é colocado entre duas colunas, as colunas principais, o texto diz isso. As colunas principais. E todos os líderes dos filisteus, os homens de guerra, os generais, as pessoas mais importantes daquele grupo, e uma grande parcela dos filisteus estavam ali. E Sansão clama a Deus, para que Deus desse uma segunda oportunidade a ele. E Deus atende sua oração. E Sansão empurra as ruínas, meio que finalizando a sua própria vida, sim, claro, mas cumprindo o propósito de homem de guerra que era. Cumprindo o propósito de libertar o povo. E Sansão, a Bíblia registra que ele morre nessa cena, mas com ele morrem os principais filisteus. E a Bíblia diz que na morte de Sansão, mais de 3.000 pessoas morreram. Mais do que em toda a vida dele de guerreiro, ele conseguiu matar. O propósito que Deus tinha na vida de Sansão, apesar das falhas de Sansão, apesar da queda de Sansão, mas no final da vida Sansão encontra um feixe de luz para voltar, não desfazendo as consequências dos seus erros, mas para ter uma segunda chance de cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele. Sabe? Quando você olha para a sua vida, quando você olha para o trajeto de vida que você tem, faça essa avaliação, saia, faça o paralaxe e olhe para a sua trajetória. Em que pé você está? Eu espero que ainda seja um momento na sua vida, ou que você não caiu tanto, que ainda possa voltar rapidamente. Ou se lembre de Sansão, há chance para você. Mesmo que você não teve visão na vida, perdeu a visão, mas Deus pode lhe dar a segunda chance e você voltar caminhando para uma vida que ainda vai cumprir o propósito em Deus. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, eu te coloco a vida de cada um aqui presente. Há tanto, Deus, eu tive que ser rápido, há tanto para falar sobre a vida de Sansão. Mas eu sei que o Senhor fala aos nossos corações e eu peço, meu Deus, que o Teu Espírito Santo possa trabalhar em nós, trabalhar nessa autoavaliação e o quanto nós já colocamos nossa vida em erros, em más escolhas, o quanto, ó Deus, nós nos entregamos ao inimigo e o quanto nós estamos colhendo de frutos errados e frutos amargos para nós. Mas Deus, nós queremos nos apegar também ao final dessa história. Ao final, onde é a segunda chance que o Senhor nos dá para caminhar e acertar os nossos passos. Firma nossos joelhos trôpegos. Firma nossa vida, nossa história. Como cantamos hoje aqui, uma nova história Tu tens para nós. Um novo tempo Tu tens para nós. Ó Deus, que nós possamos acertar mais. Que nós possamos nos consagrar mais. Que esse ano possa ser um ano abençoado. Um ano de
boas escolhas, um ano feliz em várias áreas de nossas vidas. Que o Senhor possa nos abençoar, em nome de Jesus. Amém e amém.